pessoal, tudo bem? Eu sou o Franju e na aula de hoje iremos conhecer linguagem de definição de dados. Quais são elas? Create, Rename, Alter e Drop Table. Vamos para a aula agora? Muito bem, estou com o meu MySQL Workbench aberto. Antes de tudo, a gente está clicando para abrir a nossa conexão da base de dados que criamos na aula anterior, vocês têm que estar ativando o AMP. Quando você ativar o AMP, só clicar duas vezes acima dele, ele vai ter o processo de ficar vermelho, laranja e finaliza na cor verde. Significa o quê? Que está ativo, não deu nenhum problema na hora de você ativar o AMP, certo? Até mesmo se você clicar aqui em cima dele, ele vai trazer todas as propriedades para você estar mexendo nele, como eu expliquei no vídeo anterior. Certo? Vocês levantando o AMP, com isso a gente consegue fazer a conexão com a nossa base de dados. Só clicar em cima do nosso projeto aqui de conexão e ele vai abrir até mesmo a última coisa que eu mexi aqui, né, que foi a criação da base de dados colégio. Não vou utilizar esse rapaz aqui, certo? E uma coisa muito importante, dependendo do sistema que você está utilizando, até mesmo da permissão do servidor, vocês podem ter mais do que uma base de dados. Muito normal no servidor de hospedagem comum é você ter só uma base de dados, mas como vocês utilizam uma base de dados, né, um servidor mais profissional, que é onde você tem o privilégio de estar mexendo com o servidor, com o sistema operacional do servidor, você pode ter a preferência de estar trabalhando com mais de uma base de dados. Tá? Que no caso aqui eu tenho duas, eu posso criar mais outra base de dados se eu quiser aqui. Vou ter uma outra atividade, eu vou criar outras bases de dados, mas por enquanto vou utilizar essa mesma que eu criei na aula anterior, que é o colégio. Aqui é o seguinte, para mim selecionar essa base, eu vou utilizar o código aqui, vou vir aqui no script e vou escrever. Importante você escrever com letra maiúscula, tá? Colégio. Ele vai ativar para mim a minha base de dados colégio. Muito normal você encontrar as pessoas escrevendo dessa maneira. Vai funcionar, não tem nenhum problema. Mas uma coisa mais organizada, bem mais bonita e fácil de entender o que você está escrevendo, é bom você colocar as declarações em SQL em letra maiúscula. Só caso de nome, de base de dados, de tabela ou até mesmo das colunas, é bom vocês colocar em letra minúscula de acordo com que vocês for criar a base de dados ou a tabela. Aqui vou selecionar, você vê que ele vai ficar aqui um pouco mais escura essa base quando eu ativar. Eu posso vir aqui nesse raio que ele vai ativar ou segurar o Ctrl mais Enter. Com isso ele deu o resultado aqui, que ele está vendo aqui nas ações, ele vai mostrar o que acontece, quanto tempo que durou, que demorou para fazer essa ação de ativar a minha base de dados colégio. Está vendo que ele ficou um pouco mais escuro, ficou destacado em negrito o nome da base de dados e eu posso ter acesso às tabelas. Mas no caso eu não tenho nenhuma tabela aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela para nossas atividades daqui por diante. E essa tabela vai ser chamada funcionário. Eu vou criar, né, minha tabela com a declaração create. O legal do Workbench, que ele vai te mostrar todos os scripts para você criar, tá? Todos os comandos para você criar, manipular, dar permissão, qualquer tipo de manipulação no seu MySQL você utiliza aqui, que ele vai ter todas as opções, uma colinha rápida para você estar utilizando. Vem aqui, Create Table. Então, vou criar uma tabela. Aí eu vou colocar o nome da tabela. Funcionário. Certo, criei. Abre e fecha parênteses. Vou colocar logo aqui embaixo. E uma coisa muito importante, eu vou definir
qual a IGINE que eu quero que seja criado nessa tabela. Então aqui eu vou colocar IGINE. E vou definir que vai ser INODB. Até mesmo se vocês não for colocar essa opção de que tipo de IGINE vai ser, de padrão o MySQL já coloca como INODB. Antigamente era o MySum, se utilizava esse daqui. Mas aí com a evolução do MySQL, com a compra da Oracle, foi melhorando e foi utilizado o INODB. O que mudou de um para o outro? O desempenho ficou mais veloz, mais intuitivo o funcionamento da tabela. Só isso, tá? E agora vamos criar os campos. Primeira coisa, eu vou criar aqui a minha chave estrangeira, tá? O que significa a chave estrangeira? A chave estrangeira nada mais é do que um identificador dos nossos registros que aos tempos vai se guardando na nossa tabela. Um bom exemplo do que eu estou falando é o seguinte, o Excel. O Excel é composto aí por coluna, que temos as letras, e as linhas, que são os números. Aí você vai colocar uma informação no Excel e você escolhe uma linha e vai colocando as informações, depois vai para a próxima. Então a gente tem a linha 1, 2, 3, 4, 5. E as informações vão ser guardadas por linha e por coluna. No caso de uma tabela, você vai ter as linhas para identificar. Mesma coisa que a tabela, uma informação na tabela do Excel, você tem a linha para você identificar onde está aquela informação. A mesma coisa essa tabela. Vamos colocar uma chave estrangeira, a gente chama de ID, que toda vez que a gente for inserir uma informação, ele vai automaticamente colocar um número de identificação daquele registro. E aqui, essa ID vai ser chamada de funcionário. Minha ID chamado funcionário. Ela vai ser uma inteiro, né, int. Aqui eu vou colocar not null, significa que eu não quero que ele seja nulo, vai ser obrigado a inserir uma informação lá dentro, um valor inteiro. Com isso eu estou sendo obrigado. Tá vendo que eu estou colocando em letra maiúscula, que é as nossas declarações aqui, muito importante. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui auto incremente. O que significa isso? Ele vai colocar automaticamente uma sequência de número. 1, 2, não vai ser aleatoriamente, ele vai auto-incrementar. Ele vai fazer a sequência de 1, 2, 3 e assim por diante em ordem crescente. Ele vai automaticamente implementar os números. Passo para a próxima linha, próximo campo, nome. Aí eu escrevo normal aqui o nome, certo? Nome, com isso vou colocar o nome de Varchar. Varchar é onde eu vou colocar textos, strings e número também. Eu posso colocar tanto qualquer tipo de string, números. Aqui estou deixando aqui aberto as informações para colocar qualquer tipo. Aqui eu vou colocar o tamanho de informações. Significa que vai ser um varchar de 150. Eu só vou ter a possibilidade de colocar 150 caracteres. Lembrando que o espaço também é um caractere e vai contar. E esse campo eu vou deixar como nulo. Então, vou colocar como nulo. Próximo vai ser e-mail. Também vou colocar como varchar. A quantidade de caracteres que eu quero que ele coloque de e-mail vai ser 25. Espero que ninguém tenha um e-mail maior do que isso. E também vou colocar como nulo. Null. Próxima linha vai ser senha. Também vou colocar como varchar. A quantidade vai ser 25. E vai ser nulo. Significa o quê? Posso aceitar valor em branco nessa opção de senha aqui.
Por enquanto, eu vou deixar assim esses campos que eu vou criar daqui por diante, aceitar campos e nulos. Que eu posso estar adicionando uma informação sem ser obrigatório. Porque quando eu coloco o not null, significa o quê? A informação que tem que entrar aqui dentro tem que ser obrigatória. E aqui não estou deixando obrigatório entrar o nome, pode ser até em branco. Quando a pessoa registrar, for colocar uma informação dentro dessa tabela, ele vai deixar guardar informações em branco, né? Quando eu coloco nulo, ele vai deixar opções em nulo. Mas vai ter tabelas lá para frente que eu vou colocar not null, vai ser obrigado. Por enquanto, nessa atividade vai ser assim. Próximo campo, vou colocar aqui sexo. E aqui eu vou colocar enum, que aí eu vou colocar uma opção que a pessoa pode escolher. É como se fosse múltipla escolha. Então aí ele vai ter só duas opções. M, vou colocar em minúsculo, e F, masculino e feminino. E coloquei a mesma coisa, vou colocar como null. Posso aceitar campo nulo aqui. Agora o próximo campo vai ser a data. Que essa data aqui vai ser a data de registro. Que eu registrei o funcionário no meu sistema. Vou colocar como date. Tá? Que significa o quê? Que esse campo só pode aceitar formato de data. Também a mesma coisa. Nulo. Próximo campo vai ser descrição. Aqui. Muito importante é o seguinte, não posso colocar dessa maneira, como a gente escreve, com acentuação ou caracteres especiais. Então vai ser descricão. Tá? Muito importante isso. E aqui eu vou colocar como text. Tá? Então ele vai aceitar valor texto. E também a mesma coisa, nulo pode aceitar valores em branco. Com isso, eu vou passar para o próximo campo. O próximo escrito vai ser muito importante. Eu vou definir a sequência, porque aqui estou dizendo o seguinte. Estou criando aqui a minha chave estrangeira. Estou especificando aqui, autoincremente. Então, o próprio sistema do MySQL vai incrementar um valor aqui automaticamente. 1, 2, 3, 4... Agora, para identificar que esse cara é uma chave estrangeira, então vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, primary key. Também que já está atrás até a opção aqui, ó, que legal. Primary key. Pronto. Quem vai ser a minha chave primária? Com isso, vai ser o meu ID funcionário. Muito bem, então aqui ele vai identificar que o ID funcionário é minha chave primária. Quando eu coloco isso, o que vai acontecer? O próprio sistema do MySQL não vai deixar o autoincremente, vamos supor, colocar o próximo número, a mesma coisa, 1. É claro que é óbvio que ele vai para o 2, mas se eu não colocar esse primeiro key e identificar que ele é uma chave estrangeira, né? Ele pode até adicionar de novo o valor 1 aqui, se ele quiser. Ele pode repetir quantas vezes ele quiser um número, um autoincremente, um número. Então, com isso daqui, ele não vai repetir. Se já tem o valor número 1, ele vai para o próximo, e assim por diante. Feito isso, tá vendo que é o engraçado que ele vai mostrar que está tudo com erro, porque eu fui criando aos poucos aqui, ó. Então, tá create table, o nome da tabela, abrir, fechei parênteses aqui embaixo, definir a IGIN, né, da minha tabela, lembrando que é padrão, você só escreve ou declara isso aqui se você quiser. E aqui eu estou especificando a minha chave primária, quem vai ser, e eu criei os meus campos. Com isso, eu vou selecionar e vou vir aqui para executar esse script. Ele vai mostrar se vai dar certo ou errado. Olha lá, foi tudo
certo. Deu certo aqui, tá vendo? Mesmo assim, dando esse X aqui, né? É muito importante prestar atenção. O que vocês podem fazer para melhorar isso, para tirar esse rapaz aqui, ó? Eu vou selecionar isso, tudo, recorto e colo de novo. Tá vendo? Ó? Se não aparecer de novo, é porque tá tudo ok o código, né? Só tem essa pequena falha que eu acho chato do MySQL Workbench, que aparece X aí toda vez que você vai melhorando o código, pode estar até certo, mas ele não identifica que isso aí está errado e some, tá? Como as outras IDEs de programação. Mas como é com base de dados é outra história. Feito isso, ele vai aparecer aqui, mas eu tenho que atualizar. Venho aqui e atualizo. Apareceu a seta e tem um pronto aqui, a minha tabela funcionários, ó. Eu vou clicando e vou descendo e vai mostrando as informações, tá? Ó, todos os detalhes, ó, tudo que eu criei da tabela funcionário, eu tenho especificações aqui, ó. Posso clicar em cima de cada campo, que aqui embaixo ele me fala a descrição de cada campo, o que ele faz, qual que é a propriedade deles. Certo? Muito bem. Agora vou explicar mais alguns detalhes aqui dessa aula. Caso eu queira renomear essa tabela, então eu vou utilizar aqui o rename. Lembrando, muito importante vocês colocar em letra maiúscula para ficar mais legível e fácil de entender o que você está fazendo. Rename table, qual tabela que eu vou estar fazendo alteração? No caso, vai ser aqui a tabela funcionário. E até aparece aqui, ó, com a dica do Workbench, to, para qual nome que eu vou fazer essa alteração. Vou colocar aqui usuário. E com isso, ele vai fazer a alteração. Eu seleciono, tá, esse script que eu acabei de criar aqui em SQL e clico no raio, ou se não, seguro o Ctrl mais Enter para executá-lo. Com isso, ele já executou. Não apareceu aqui, eu vou dar um refresh aqui no meu esquema. Ele mudou, tá vendo? Mudou o nome. Isso é muito comum, às vezes você pode escrever uma palavra errada. Se tiver uma palavra maiúscula, porque ele pode aceitar, tá, a tabela com a primeira letra maiúscula, ou qualquer coisa que você bem entender, acabar colocando aqui no nome da tabela, você pode fazer essa alteração, certo? Então aqui vocês utilizam o rename table funcionário, que é a tabela antiga, que é o nome, e altera para o novo nome que você vai colocar naquela tabela. Ok? Agora eu vou voltar para a tabela que eu utilizei com o nome funcionários. Tá? Que vai ser esse o intuito da aula, vai ser utilizar essa tabela com esse nome. E vou alterar. Vou aqui no canto, Ctrl, seguro o Ctrl e aperto no Enter. Com isso ele já alterou. Dou um refresh aqui. Mudou para mim. Muito bem. Próximo script vai ser bem interessante aqui. Eu posso estar alterando também, como eu alterei o nome de uma tabela, caso eu tenha feito errado, eu posso também alterar o nome de uma coluna de uma tabela. No caso aqui, eu vou alterar o nome dessa tabela, dessa coluna aqui, data. Como eu vou fazer isso? Vou aqui, ó, alter. Vou alterar aqui, né, table. Vou selecionar a tabela que eu quero que ele faça essa alteração para mim. Funcionário. Ele vai fazer uma alteração dentro da tabela. Change. E vou procurar o campo que eu quero que ele faça a alteração. Vai ser data. Pronto. Com isso, para qual nome que eu quero que ele coloque de volta? O próximo nome vai ser esse aqui, ó. Da DT, né, que é a abreviação de data, underline, cadastro. Vai ser esse o novo nome que eu vou colocar no lugar de data. E, seguinte, para não ter nenhum problema
quando eu for alterar todas as propriedades dessa linha, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui date de volta. Qual que vai ser a propriedade de novo? Tá? Aqui vai ser date e nulo. Com isso eu continuo utilizando o campo no formato date e nulo. E default, né? Vou colocar aqui default. Null. Por que eu fiz isso? Esse rapaz aqui ele é responsável para não ter nenhuma alteração, né? Nada de anormal, deixar intacta as propriedades dessa linha aqui. Além de deixar descrito que o novo campo com esse nome vai ser data e nulo, eu não vou mexer em mais nada logo em seguida. Deixar como é desde o início da criação da tabela. Com isso eu vou finalizar aqui colocando ponto e vírgula. Alter table, nome da tabela, que eu quero fazer a alteração do campo data para o novo nome dt cadastro, que é data de cadastro. Não vou alterar, né? Vou deixar padrão do jeito que eu estava antes, o date nulo, como está aqui. Vou deixar do mesmo jeito que eu quero. E não vou fazer nenhuma alteração em todas as propriedades da linha. Certo? Vim aqui, posso selecionar e clico no raio. Olha só, deu certo. Vamos ver aqui acontecer a coisa. Ó, não mostrou, mas aí eu venho aqui, dou um refresh, mostrou a minha alteração aqui. Além disso, o alter table também eu posso fazer o seguinte, eu posso adicionar outro campo. Então vem aqui alter table. Qual tabela que eu quero estar adicionando uma informação, né, fazer alteração nessa tabela? Funcionário. Aí eu vou fazer o add, que é adicionar. Eu vou adicionar um campo. Qual o nome desse campo? Unidade. Opa, pronto, unidade. Tudo minúsculo aqui nessa parte. Esse campo unidade vai ser um varchar. Tá? Vou colocar aqui a propriedade desse campo. De quanto? Vou colocar aqui 20 caracteres. E null vai ser um campo nulo. After, vou colocar aqui after, que aí vai fazer o seguinte, eu vou querer que ele adicione esse novo campo depois de quem? Depois do data de cadastro, que foi o campo que a gente fez a alteração aqui, ó. Então, o que vai acontecer nessa linha aqui? Eu vou alterar, vou fazer uma alteração na tabela funcionário e vou adicionar um campo chamado unidade, que só vai aceitar qualquer tipo de texto, né, string, na quantidade de 20 caracteres, contando com espaço. E esse campo vai ser nulo e vai ser adicionado depois do campo data de cadastro. Vem aqui, Ctrl mais Enter, ele acabou adicionando, mas aqui não mostrou. Vou dar um refresh aqui no meu esquema, olha lá, adicionou unidade varchar tamanho 20. A mágica, tudo vai acontecendo por baixo dos panos aqui para depois a gente... Com essa brincadeira aqui, eu vou adicionar mais outra, tá? Vou só copiar esse cara aqui, tá? Venho aqui embaixo, vou copiar, vou criar mais outro campo dentro da tabela funcionário. Esse vai ser o que? IP. Por que IP? Vou querer que quando a pessoa visitar meu site, o meu sistema capture o IP da pessoa. Esse IP aqui também vai adicionar aí 100 caracteres. 100 caracteres não, né? 20. Demais aqui, 20. E eu quero que ele vai adicionando, né? Vai adicionar esse novo campo depois do campo descrição. Vou copiar aqui, vou colar ele aqui.
Então ele vai adicionar o IP depois do descrição. E vai ser um campo nulo. Vem aqui de novo, alter, né? Dou um Ctrl Enter, adicionou e voilá, apareceu. Tá vendo? Então só essa parte a gente adicionou 2. Mas é o seguinte, eu não quero esse campo. Como que eu faço para deletá-lo? Fácil, fácil, fácil. Próximo script, mesma coisa, vou fazer uma alteração na tabela, alter table. Vem aí, pega qual tabela que eu quero fazer a alteração, funcionário. Aí eu coloco um drop. Significa o quê? Que ele vai deletar quem ele vai procurar aqui para mim, quem ele vai querer fazer alteração. No meu caso, eu vou acabar deletando o campo que eu acabei de criar, que é o IP. Vem aqui, colo ele aqui embaixo o nome. Então, o que vai acontecer aqui? Ó, vou fazer uma alteração na tabela funcionário e eu vou querer que ele delete para mim o campo IP. Faço isso, Ctrl mais Enter, ele vai deletar para mim. Drop table. Vou aqui dar um refresh. Sumiu. Tá vendo? Agora, um passo aqui bem mais interessante, bem legal e perigoso também em certas situações é o que? É o drop table. Que ele é muito arriscado estar utilizando. Você tem que ter muita certeza quando utilizá-lo. Pense 2 vezes antes de fazê-lo. Tem que ter certeza que você vai excluir a tabela, porque o drop table ele vai excluir a tabela. Como essa atividade é propósito, você escolhe e coloca aqui, ó, drop table, e vai escolher a tabela, né, que ele vai querer que ele delete. Então, tem que ter muito cuidado ao utilizar esse drop table. Então, eu vou clicar aqui, ele vai deletar para mim a tabela. E deletou. Não tenho mais nenhuma tabela aqui na minha atividade, na minha base de dados, tá vendo? Não estou conseguindo selecioná-lo. Então aqui temos todos os códigos, né? Rename, para mim fazer a alteração da tabela. Create table, eu criei a tabela, coloquei em Guine. Alter table, eu faço as alterações dentro da tabela. Eu posso fazer alteração de nome de campo. Posso adicionar campo. Tudo com Alter Table eu faço aqui, ó. Tá vendo esses códigos que eu acabei adicionando aqui para vocês. Isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Críticas, dúvidas e sugestões, deixe no comentário do vídeo. Se é a primeira vez, se inscreva no canal. Se gostou, deixe seu joinha e compartilhe para seus amigos. Curta nossas páginas no Facebook e no Twitter. Até a próxima aula e tchau, pessoal.